Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre o sistema circulatório, mas dessa vez o sistema circulatório de uma maneira comparada entre os diversos filos aí do reino Animalia, né. Então, a gente sabe que, a função do sistema circulatório, né, de uma maneira geral, seria o transporte de nutrientes, né, decorrentes do processo de digestão, transporte de excretas do metabolismo celular, transporte de gases respiratórios, transporte de hormônios. Então, para tudo isso, o sistema circulatório é o encarregado aí de fazer o transporte dessas substâncias, né. Porém, quando a gente pensa desde o reino protoquitista, né, mais precisamente pensando nos protozoários, e aí sim dentro do reino Animalia abordando o primeiro filo, que é o filo dos poríferos, né, das esponjas, a gente sempre vai estudar esses sistemas, né, do ponto de vista evolutivo dos grupos mais simples para os mais complexos, tá. Então tá organizado aqui dessa forma para que a gente entenda como que o sistema circulatório foi evoluindo aí, foi, ficando cada vez mais complexo, né, de um grupo para o outro. Então quando a gente pensa no sistema circulatório de poríferas, quinidários, plateumintes, que são os vermes de corpos achatados, e os nemátodas ou nemateumintes, né, vermes de corpo cilíndrico, a gente está pensando nesses grupos como tendo um sistema circulatório ausente. E aí a gente pode se perguntar, né, poxa, se há várias funções desempenhadas pelo sistema circulatório e nestes grupos, né, ele é ausente, o que que caracteriza então, né, o que que substitui o sistema circulatório deles? Seria um processo simples de transporte de substância através da membrana, que é chamado de difusão. Então a difusão ela vai obedecer aí a passagem de substâncias de um meio que está mais concentrado para um meio de menor concentração, como mostra, né, essa imagem aqui ao lado. Então a gente tem a membrana plasmática aqui, e aí você tem uma concentração que a gente pode pensar numa concentração de nutrientes, por exemplo, e esses nutrientes, à medida que eles estão mais concentrados em um meio e ele chega, próximo às células, por exemplo, onde você tem uma concentração menor, por difusão há uma tentativa aí de equilíbrio dessa substância, tentando equalizar, né, um equilíbrio mesmo. E aí você tem a passagem dessas substâncias de um lugar para o outro. Então a gente percebe essa ocorrência, né, então distribuição de nutrientes, de gases respiratórios, acontecendo nestes grupos, né, de porífera, quinidária, plateuminto e nemateuminto, através do processo de difusão, ok? Seguindo aí, né, surgem os moluscos e os artrópodes, que já têm um sistema circulatório mais organizado em relação a esses grupos anteriores, mas é um sistema circulatório que é classificado como aberto ou lacunar. O que que isso quer dizer? Quer dizer que esses vasos sanguíneos, eles não são contínuos. Então eu vou mostrar nessa imagem aqui, olha, que dá para ver claramente. Aqui é um molusco, tá? Então a gente tem um caracol, por exemplo. Então você tem a presença de um vaso sanguíneo, um coração aqui mais primitivo, né, mas que já está auxiliando no bombeamento desse sangue, e você percebe que aqui no prolongamento desse vaso sanguíneo, ele é interrompido. Então você não tem um vaso sanguíneo sequencial, onde o sangue ou a hemolinfa vai circular de maneira fechada e constante dentro desse vaso. Então o que você tem é o vaso saindo, o sangue, perdão, saindo desse vaso, chegando a uma região que a gente chama de hemocele, tá. E essa região da hemocele é onde há a concentração, dos demais órgãos desse animal. Então o sangue perde pressão ao sair, né, desse vaso sanguíneo, e até que ele retorne novamente para dentro do vaso, você tem uma diminuição de pressão sanguínea aí. Então isso justifica também o fato desses animais serem animais com um comportamento mais lento, né. Então se você pensar, nos moluscos, por exemplo,
numa lesma, em um caramujo, em um caracol, a gente está pensando em animais que têm movimentos mais lentos. E aí você pode estar se perguntando: "Pro, mas você falou que além dos moluscas, a gente tem os artrópodes também com o sistema circulatório classificado como aberto ou lacunar". Porém, pelo que a gente sabe dos artrópodes, a gente está pensando em insetos, por exemplo, então você está pensando em barata, em pernilongos, em moscas, e são animais que são bastante rápidos, né. Mas a gente tem que pensar que, o que que o sistema circulatório tem a ver com essa velocidade de ação, né, do animal. A gente está pensando em um processo de obtenção de energia. Tá? Então, quando os gases respiratórios são carregados pelo vaso sanguíneo, são carregados através do sangue, né, nesses vasos sanguíneos, e esse vaso sanguíneo, ele perde pressão, ele perde o contato, né, sequencial com o outro, caindo, né, fazendo com que esse sangue caia em uma lacuna, a gente está pensando em uma menor quantidade de oxigênio chegando às células. Menor quantidade de oxigênio chegando, menor a produção de energia. O animal fica mais lento. Então, o que que o diferencia dos artrópodes, por exemplo? É que o sistema respiratório dos artrópodes não depende do sistema circulatório. Então, esses animais, eles podem ter um sistema circulatório aberto, né, aberto ou lacunar, tanto faz, e mesmo assim conseguir produzir uma quantidade de energia o suficiente, né, para manter a velocidade. Por quê? Porque esse oxigênio, ele não chega às células através da circulação dessa hemolinfa, ela vai chegar através de canalículos aí, tá, que é um sistema respiratório independente do sistema circulatório. Então é isso que justifica. E da mesma forma, de repente você está se perguntando: "Pro, mas, polvos e lulas, né, que são animais moluscos, eles são rápidos". Então a gente está pensando em animais de grande porte, em animais que são predadores, né, carnívoros. Por que que eles são rápidos? Então alguma coisa aí não está batendo. E aí a gente vai trabalhar isso como uma maneira de exceção. Então, os moluscos que são classificados como cefalópodes, né, que são os polvos e as lulas, vou trazer para essa imagem aqui já, então a gente tem a imagem da lula, né, são animais embora esteja dentro do filo Molusca, eles apresentam um sistema circulatório fechado. Tá? Então é isso que dá essa maior agilidade para este grupo. Então, pensando na classe dos cefalópodes dentro do filo Molusca, eles são uma exceção aí dentro do filo que apresentam um sistema circulatório fechado, tá? Então eu quero voltar um pouquinho aqui para a gente definir o que que seria o sistema circulatório fechado. Então, esse sistema circulatório fechado, a gente tem o sangue constantemente, né, circulando dentro de vasos sem que haja esse extravasamento dentro da hemocele. Então você tem aí dentro desse vaso sanguíneo uma pressão arterial, né, relativamente alta, justamente porque ele está o tempo todo circulando naquele ambiente fechado. Então, para que você tenha essa pressão sanguínea, você depende da contração dos ventrículos. Então, a gente já está pensando em uma estrutura de coração. Você precisa que esse vaso sanguíneo tenha uma elasticidade, né, precisamente as artérias aí, para permitir que essa pressão aumente sem levar o vaso a algum tipo de rompimento. E quando a gente pensa nos tipos de calibres diferentes que cada vaso apresenta, a gente sabe que no vaso sanguíneo, que ele tem o calibre menor, que é onde acontecem as trocas, né, ou troca gasosa, ou absorção de nutrientes e etcétera, você tem ali os capilares sanguíneos. Então, esse capilar sanguíneo, né, ele precisa ter uma resistência para que também ele não se rompa, né, e leve a um extravasamento desse sangue ou dessa hemolinfa. Então, o sistema circulatório ele acaba sendo mais dinâmico e mais eficiente, tá, do que o sistema circulatório aberto que nós acabamos de ver. Então, quem tem aí o sistema circulatório fechado entre os filos, né, de animais invertebrados, a primeira vez que isso aparece é aqui no filo Annelida, tá. Então o filo Annelida, essas minhocas, né, as sanguessugas, elas já têm uma organização de um sistema circulatório
com presença de bombas, né, que simulam aí, que fazem o papel dos corações bombeando esse sangue, e esse sangue vai circular o tempo inteiro dentro dos vasos sanguíneos. E aqui a nossa exceção, como eu falei, né, dentro do filo molusco, a gente tem o molusco cefalópode, que são os polvos e as lulas, tá? O último grupo dos invertebrados, que é o filo Equinodermata, né? Então, esses animais, os equinodermos, que são as estrelas do mar, os ouriços, as bolachas da praia, tá? Eles não têm um sistema circulatório propriamente dito. Então, o que esses animais têm é um sistema de circulação aí, então tem um sistema cheio de vasos por onde circula a água, então você tem uma circulação de líquido dentro de vaso, dentro de canais ali, que são canais circulares, canais semicirculares, e dentro desses canais, a circulação dessa água acaba fazendo aí o papel, que o sangue faria. Mas a gente não pode classificar isso como um sistema circulatório verdadeiro. Por quê? Porque além dessa função, né, do sistema circulatório, o sistema ambulacrário, que é assim que ele é chamado, ele também desempenha outras funções, como a locomoção desse animal. Então, por isso que ele não é um sistema circulatório propriamente dito, tá? Então, a gente encerra os filos, né, dos animais invertebrados, vendo como ao longo do processo evolutivo, esse sistema circulatório que lá nos primeiros grupos, né, acontecia de maneira ausente, né, ou seja, não acontecia, né, e como foram surgindo aí os primeiros processos de circulação, de uma maneira mais simples, com vasos que não são interligados, depois já com o sangue ou a hemolinfa, o tempo inteiro circulando dentro desses vasos, então a gente já começa a imaginar um sistema um pouco mais complexo sendo formado a partir daí, joia? Então, de maneira comparativa aqui, só para fixar mesmo, nós temos no sistema circulatório aberto um coração que é pouco musculoso, então ele não tem a capacidade de colocar muita força, acelerar muito o processo de circulação, tá, dessa hemolinfa, desse sangue. No sistema circulatório fechado, ele já é mais musculoso, então consegue manter a pressão sanguínea mais alta dentro dos vasos. A hemocele, que é a cavidade, né, onde essa hemolinfa é despejada, esse sangue é despejado, está presente em grupos, né, que tem um sistema circulatório aberto e fechado, essa cavidade ela é ausente, tá? Então os capilares sanguíneos, que é aquele capilar, né, aquele vaso sanguíneo que tem um calibre mais fininho, né, que é onde acontecem as trocas, ela está ausente no sistema circulatório, uma vez que o vaso é interrompido, né, durante o processo, e no sistema circulatório aberto, desculpa, e no sistema circulatório fechado, os capilares estão presentes, tá? A pressão sanguínea em um sistema circulatório aberto, ela é baixa, porque a gente sabe que o sangue sai desse vaso, então ele acaba perdendo pressão, acaba perdendo velocidade desse fluxo, né? Como você pensar em uma mangueira. Se você fechar a ponta liga lá na torneira, fecha a ponta da mangueira e fica segurando. Você sente um aumento de pressão no seu dedo ali, porque você está impedindo a saída da água. O aumento da pressão da água nas paredes daquela mangueira de borracha, né, que você lava o quintal aí, aumenta bastante. Tá? Agora, se você abre, se você deixa essa água fluir, a pressão dentro da mangueira vai diminuir porque você está extravasando esse líquido. Tudo bem? Então, pressão e velocidade maior em sistema fechado, e a quantidade de nutrientes que são transportadas em relação ao tempo, né, vai ser menor no sistema circulatório aberto e vai ser muito maior no sistema circulatório fechado, uma vez que você não depende que essa hemolinfa retorne para o vaso sanguíneo para depois continuar sendo entregue aí nas células, nos tecidos, né, que dependem desses nutrientes aí para poder produzir energia.
Pensando na circulação de maneira comparada entre os vertebrados, a gente vai trabalhar com o grupo dos peixes, dos vertebrados, né? Então, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, o que a gente vai perceber é que em peixes existe um coração, tá? Já organizado aqui com duas cavidades, tá? Então, você pode chamar esse coração de coração bicavitário ou bilocular. Então ele tem um átrio que traz o sangue do corpo do peixe, né, que recebe o sangue que vem do corpo, e tem um ventrículo, que é uma outra cavidade que está levando sangue para o corpo. O que é interessante a gente gravar aqui, olha, e entender daqui, que de agora em diante, né, todo mundo vai ter o sistema circulatório fechado, ok? Então esse sangue vai estar circulando sempre dentro dos vasos sanguíneos. Aqui é aquela região do capilar, né, é onde o vaso fica mais fininho e permite aí trocas, ou com os tecidos ou lá no pulmão, né, ou nas brânquias, no caso dos peixes, eh, para que a troca gasosa aconteça. Então, vamos entender aqui esse processo de ciclo, né, do sistema circulatório dos peixes. Você tem sangue venoso, né, então ele está vindo do corpo. Eu vou começar daqui, a gente opa, desculpa. Eu vou começar daqui e a gente retorna até esse ponto, tá, para fazer o ciclo todo. Então vamos pensar que o sangue está vindo do corpo com pouco oxigênio, né, então é um sangue venoso. Esse sangue venoso chega pelo átrio, o átrio contrai, expulsa esse sangue para o ventrículo contrai, esse sangue sai, vai para as brânquias, então vai passar aqui nas brânquias, né, do animal, onde vai acontecer a troca gasosa. Troca gasosa, o sangue deixa de ser venoso, passa a ser um sangue arterial. Então, o sangue arterial rico em oxigênio vai ser transportado por todo o corpo desse animal. Então, à medida que esse sangue vai circulando, esse oxigênio vai sendo depositado nos tecidos, né? Para que as células produzam energia, e aí ele volta a ser um sangue venoso. Então, em relação à classificação desse sistema circulatório dos peixes, a gente tem que conseguir definir que ele é um sistema circulatório fechado, porque o sangue está o tempo todo dentro dos vasos, que essa circulação é simples e venosa, simples porque o sangue passa apenas uma vez dentro do coração, e cuidado, porque não é o sangue passou uma vez e para. Não, é que ele não, diferente das próximas, né, que o sangue passa pelo coração, vai para o pulmão e retorna para o coração, caracterizando assim uma circulação dupla, uma vez que o sangue passa duas vezes pelo coração, aqui a cada ciclo o sangue passa uma vez só e este sangue é um sangue venoso. Tudo bem? Então, corpo, átrio, ventrículo, brânquias. Brânquias troca gasosa, o sangue fica arterial, né? Então fica um sangue rico em oxigênio, que vai ser distribuído pelo corpo e volta sangue venoso para o coração, tá? E o ciclo se repete. Então ele é simples porque passa uma vez a cada ciclo. Joia? A exceção no grupo dos peixes aqui, e é bem exceção mesmo, é dentro do grupo dos peixes pulmonados, que são chamados de dipnóicos, tá? Então, o coração deles, ao invés de um átrio e um ventrículo, já vai ter aí 2 átrios e um ventrículo. Tá dando um indicativo aí de que no processo evolutivo, né, o próximo grupo, que são os anfíbios, podem ter sido originados através desse peixe pulmonado. Tá? A evolução se deu a partir desse grupo. Então, a circulação nos anfíbios, já vamos observar aqui que já há uma complexidade um pouquinho maior só do ponto de vista visual, né? Então, só de observar essa imagem, a gente já percebe uma complexidade maior em relação ao grupo anterior. Então, a gente vai entender essa parte como o corpo, essa parte como o pulmão, tá? Então, aí a gente consegue fazer o ciclo bonitinho. Então, a gente parte, olha, de um coração, que é um coração tricavitário, então ele tem 3 cavidades, né? Ele vai ter o átrio direito, recebendo o sangue do corpo, ele tem o átrio esquerdo, recebendo o sangue que já vem oxigenado aí dos pulmões, e ele tem um único ventrículo.
Atente-se que nesse processo vai ter um encontro aqui de sangue, tanto venoso como sangue arterial dentro do ventrículo. E aqui vai estar o X da questão. Então vamos pensar aqui, ó. Sangue no corpo, está retornando para o coração, então ele é um sangue venoso. Sangue venoso chega pelo átrio direito, que se contrai, expulsa o sangue para o ventrículo, né? Esse ventrículo contrai e manda o sangue para os pulmões, onde a troca gasosa acontece. Então, eu vou dar uma paradinha aqui, porque a gente precisa explicar a mistura desse sangue aqui nesse ventrículo. Então, quando o átrio direito contrai e manda sangue venoso para o ventrículo, o átrio esquerdo ele também contrai e também manda sangue rico em oxigênio, sangue arterial, para o ventrículo. Então, há uma mistura de sangue aqui. E quando este ventrículo contrai, ele está mandando sangue, olha a seta, ele está mandando sangue tanto para os pulmões, como ele está mandando sangue para o corpo. E aí você pode se perguntar, Pro, mas esse sangue ele vai misturado? Quer dizer, quando esse ventrículo contrai e expulsa esse sangue, ele está mandando o sangue que já tem oxigênio novamente para o pulmão? Poxa, ele está. Da mesma forma que ele também está mandando sangue, eh, que ainda não foi oxigenado, da mesma forma que ele manda sangue venoso para o corpo. E aí você pode pensar, mas isso não é legal, uma vez que esses animais precisam, né, e dependem do oxigênio para ser utilizado no seu metabolismo celular aí, para produção de energia. É, realmente não é eficiente. É mais eficiente do que o grupo anterior, mas mesmo assim, essa mistura de sangue atrapalha, de uma maneira geral, a quantidade de energia que é produzida por esses animais, tá? Isso faz com que eles sejam classificados como animais de sangue frio, porque uma vez que eles não conseguem produzir uma quantidade muito alta de energia, eles não conseguem manter a temperatura do corpo constante, como nós vemos lá nas aves, nos mamíferos. É claro que não é só isso, tá? Então, além dessa circulação, a gente sabe que animais de sangue quente, eles têm algumas outras, eu já vou falar lá na frente, tem algumas outras características que colaboram para que o corpo se mantenha aquecido, tá? Mas o fato desse sangue ser misturado no ventrículo não favorece em nada esses animais nesse sentido. Então, para a gente terminar a circulação, olha, quando o ventrículo se contrai, e aí eu vou partir para o pulmão, tá? Esse sangue vai para os pulmões, acontece a troca gasosa, e aí ele volta, né, como sangue arterial, aí, sangue rico em oxigênio, para o átrio esquerdo. Átrio esquerdo se contrai, vai para o ventrículo, né? Não tem ventrículo direito, gente, vai para o ventrículo, tá? Então, vai para o ventrículo bombeia novamente. Uma parte do sangue vai para os pulmões, uma parte vai para o corpo. Uma vez que ela foi para o corpo, as trocas gasosas acontecem nos tecidos, né? Então, entregando esse oxigênio para os tecidos, para as células produzirem energia, e ela retorna com baixa oxigenação para o átrio direito, e o ciclo recomeça, certo? Então, olha, coração com 3 cavidades, né? Peixes eram 2, anfíbios já tem 3 cavidades. Circulação dupla, porque como a gente pode perceber, o sangue passa 2 vezes pelo coração, diferente do que acontecia com peixes, né, já que a aula é de circulação comparada, né, então a gente está comparando com o grupo anterior, e é uma circulação que ela é incompleta justamente por conta da mistura do sangue aqui no ventrículo, beleza? Então, circulação fechada, coração tricavitário, circulação dupla e incompleta. É a maneira que a gente pode classificar aí o sistema circulatório dos anfíbios. Em répteis, a gente vai ter um coração com 3 cavidades, igual o grupo anterior, mas eu quero chamar a sua atenção para esse ventrículo, olha, que já começa a se separar em 2 partes. Então a gente tem aqui
uma fenda, né, a gente tem um septo chamado de septo de Sabatier. Então esse septo de Sabatier está separando o ventrículo em 2 partes, porém ele ainda não está totalmente separado. O que faz desse coração, o que faz com que esse coração continue sendo um coração tricavitário, porém com a presença do septo, tá? Então você vai ter aqui o fluxo, né, desse sangue circulando da mesma forma, então você tem sangue venoso chegando ao átrio direito, né, então sangue com pouco oxigênio vindo do corpo, chegando pelo átrio direito contrai, manda o sangue para o ventrículo, tá? Então, ó, tem a separação, mas a mistura está acontecendo. Olha, ventrículo contrai, uma parte do sangue, né, esse sangue, né? Ele vai para os pulmões, tá? Lá no pulmão, ele faz a troca gasosa e aí ele retorna para o coração através do átrio esquerdo oxigenado. Átrio esquerdo contrai, manda esse sangue para o ventrículo. Então, pelo que eu entendi, a circulação dos répteis é igual à dos anfíbios. Sim, mas você tem que entender, tem que lembrar, né, que no caso dos répteis, você já tem a presença aí de um septo dando início à separação do ventrículo em 2 partes. Então, circulação fechada, eh, sistema circulatório fechado, circulação dupla, né, porque o sangue está passando 2 vezes pelo coração, incompleta e tricavitário com septo de Sabatier. Então, quando eu falo para você dos répteis, eu estou falando de réptil não crocodiliano. Então, a gente está pensando nas cobras, estamos pensando nas tartarugas, estamos pensando nos lagartos, tá? Agora, nos crocodilianos, a gente vai ter uma novidade, que é essa separação, né? Então, o septo de Sabatier, ele se completa, e aí nos crocodilianos já existe um coração com 4 cavidades. Então, átrio direito recebe o sangue que vem do corpo, bombeia para o ventrículo direito manda esse sangue para o pulmão, aqui, tá? Ventrículo direito manda sangue para o pulmão, as trocas gasosas acontecem e esse sangue retorna através do átrio esquerdo, né? Então, olha, o átrio esquerdo recebe o sangue que vem dos pulmões, contrai, manda esse sangue para o ventrículo esquerdo, então ó, 4 cavidades, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, e o ventrículo esquerdo bombeia esse sangue que vai ser levado para o corpo todo, certo? Então, você tem artérias que sobem irrigando a região da cabeça, do encéfalo, e você tem artérias que irrigam o resto do corpo, né? Que vão se separar aí, irrigando, levando oxigênio para o resto do corpo. Então eu posso classificar a circulação dos répteis crocodilianos como fechada. Eu vou repetir o fechado, mas a gente sabe que ele vai acontecer para todo mundo aí dentro dos cordados, tá? Então, entre eles, todo mundo vai ter a circulação fechada, mas a gente bate nessa tecla para não esquecer mesmo, tá? Então, o que que a gente tem aqui? Circulação fechada, coração tetracavitário, circulação dupla, porém continua incompleta. Aí você vai falar, como continua incompleta se a gente já não tem mais mistura de sangue nesse coração? Poxa, a gente não vai ter mistura de sangue no coração, mas a gente vai ter mistura de sangue nas artérias que saem do coração. E aí essa região onde o sangue se mistura é chamada de forame de Paniza. Então, mesmo tendo um coração já tetracavitário, essa circulação continua sendo incompleta, tá? Então, frisa aí que isso só vai acontecer nos répteis crocodilianos, né? A presença desse coração tetracavitário com forame de Paniza, que é onde acontece a mistura do sangue, tá? Agora, para aves e mamíferos, a gente já tem um coração tetracavitário, circulação é dupla, né, vai passar 2 vezes pelo coração, e aí a novidade aqui é que essa circulação será completa. Então, vamos tentar fazer aqui para ficar claro, né? Então, circulação sistêmica, né? Então, está acontecendo aí no corpo todo.
e esse sangue retorna para o coração, sendo venoso, entra no átrio direito contrai, vai para o ventrículo direito, contrai, manda esse sangue para os pulmões. Lá nos pulmões acontece a troca gasosa, faz com que esse sangue retorne para o átrio esquerdo oxigenado. Átrio esquerdo contrai, manda o sangue para o ventrículo esquerdo manda o sangue para o corpo todo. Então a gente tem aqui circulação sistêmica, circulação pulmonar, mas em nenhum momento esse sangue se mistura. Então há uma maior eficiência do ponto de vista de aproveitamento do oxigênio. Então, você tem aí o aumento da produção de energia, e aí a gente classifica, né, aves e mamíferos como animais endotérmicos, animais que não variam a temperatura do corpo de acordo com o ambiente que estão. Eles conseguem manter, né, o corpo aquecido através do próprio metabolismo. E aí, como eu citei lá atrás, né, a gente sabe que a presença das penas nas aves, a presença de pelos nos mamíferos, presença de gordura, né, tecido adiposo nos mamíferos, são fatores que também colaboram para manter essa temperatura, né, para manter o corpo desse animal aquecido. Mas a eficiência na produção de energia é fundamental para que esse processo de endotermia aconteça, ok? Então, coração tetracavitário, circulação dupla e completa. Para finalizar, a diferença, né, se há algo que diferencia aí esse sistema circulatório de aves e mamíferos, é na saída do ventrículo, né? Então, a artéria aorta, que é a que sai do ventrículo esquerdo e leva sangue para o corpo, no caso das aves, essa artéria aorta, ela é curvada para o lado direito, ok? No caso dos mamíferos, essa artéria aorta, ela vira, né? Ela entorta para o lado esquerdo. Eu preciso saber disso? É importante que você saiba, porque é o que está diferenciando um coração do outro aí, certo? Então vamos pensar que se você é um pesquisador e você está em campo, você encontra uma espécie, tá explorando o ambiente aí, você encontra uma espécie que você não consegue identificar nenhuma outra característica, mas que por uma obra do acaso, só o coração desse animal está íntegro. E você, ao analisar esse coração, você encontra características dele que vão te direcionar para qual é o possível filo que ele faz parte, qual é o possível grupo, qual é a classe que ele faz parte. Então, você vai encontrar ali 4 cavidades. Você vai falar, 4 cavidades, pode ser um crocodiliano, pode ser uma ave, pode ser um mamífero. Ah, não tem mistura de sangue aqui, então eu estou vendo vasos completamente separados, né? Não tem um forame de Paniza, aí você já elimina, ó, não é um crocodiliano. Aí você vai lá, encontra o ventrículo e vê para que lado a artéria está curvada. Artéria curvada para a direita, você vai pensar, encontrei o coração de uma ave. E vai dar sequência nos seus estudos. Encontrou uma aorta aí, né? Entortada, virada, inclinada para o lado esquerdo, poxa, encontrei o coração de um mamífero, e aí você consegue nortear a sua pesquisa, certo? Um outro detalhe que diferencia esse sistema circulatório de aves e mamíferos é o tipo de hemácia, que é aquele glóbulo vermelho com pigmento, né, com hemoglobina, responsável por carregar o oxigênio. Então, no caso das hemácias do sangue das aves, essa hemácia ela é nucleada, tem o núcleo da célula ali. Hemácias de mamíferos são anucleadas. Que diferença tem isso? Se ela não tem o núcleo, ela consegue ter mais hemoglobina. Se ela tem mais hemoglobina, ela carrega mais oxigênio, tá? Então, de um ponto de vista comparativo aí, só entre aves e mamíferos, a gente vai pensar que há uma eficiência energética ainda muito maior nos mamíferos do que nas aves. Tá legal? Por conta disso. Quero finalizar com essa imagem, só para vocês poderem comparar agora, né, de uma maneira, na mesma imagem, né, comparativamente mesmo falando,
como a complexidade do sistema circulatório, só pensando nos cordados, né, só pensando em peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, foi evoluindo ao longo do tempo, né. Então, coração com 2 cavidades, uma apresentação mais simples, a complexidade vai aumentando aqui, né, coração com 3 cavidades, 3 cavidades, mas com mistura de sangue mais efetiva aqui, né, já com a presença de um septo surgindo, né, uma separação surgindo, e aqui o mais complexo que a gente tem do sistema circulatório, aves e mamíferos, já com a sua circulação bem delimitada, bem marcada aí, sem mistura de sangue, certo? Espero que vocês tenham gostado, bons estudos para vocês. Um beijo e até a próxima aula.